Olá, alunos do terceiro ano, aqui quem fala é o seu professor de Física, Wesley. E nessa videoaula a gente vai trabalhar com a Física 2, módulo 4, Potencial Elétrico, parte 2. Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Unidade de medida é volt. 1 volt significa joule por coulomb. Nós sabemos que um corpo eletrizado gera ao seu redor um campo elétrico e que para estudar esse campo elétrico nós associamos em cada ponto uma grandeza vetorial chamada vetor campo elétrico. Só que em cada ponto desse campo elétrico nós também podemos associar uma grandeza escalar chamada de potencial elétrico. Então, potencial elétrico é uma propriedade de ponto. Para esse caso específico, criado por uma carga pontiforme fixa, como que eu calculo o potencial elétrico, que é essa carga pontiforme, essa carga fonte, que gera no ponto P, é a constante eletrostática do meio, vezes a quantidade de carga elétrica da carga fonte, ou seja, do corpo que vai gerar o campo elétrico, que vai determinar o potencial elétrico, dividido pela distância da carga fonte ao ponto em questão. O que significa dizer que o potencial elétrico no ponto P, por exemplo, seja 20 volts? Significa que para cada coulomb colocado nesse ponto, o corpo tem 20 joules de energia potencial elétrica armazenada. Então ela mede a quantidade de energia potencial elétrica é armazenada no corpo para cada coulomb. Então, se essa carga tiver 2 coulomb, qual é a sua quantidade de energia potencial elétrica? Se é 2 coulomb, 40 joules. Porque para cada coulomb é 20 joules de energia potencial elétrico. Então, preste bastante atenção. A grandeza escalar potencial elétrico, o que ela mede? A quantidade de energia potencial elétrica armazenada no corpo por unidade de carga. É isso que ela mede. Potencial elétrico é uma grandeza escalar, ou seja, leva em consideração o sinal. Por isso que nessa expressão, a quantidade de carga elétrica não está em módulo. Ou seja, se a carga fonte for positiva, o potencial é positivo. Se a carga fonte for negativa, o potencial elétrico é negativo. Nesse exemplo, nós temos 3 cargas pontiformes, Q1, Q2 e Q3. Cada carga pontiforme vai gerar no ponto P um potencial elétrico. Então, o potencial elétrico resultante no ponto P é a soma algébrica que cada carga pontiforme vai gerar no ponto P. Então, o potencial elétrico no ponto P é o potencial elétrico gerado pela carga pontiforme 1, mais o potencial elétrico gerado pela carga pontiforme 2, mais o potencial elétrico gerado pela carga pontiforme 3. Esse menos aparece porque a carga fonte Q2 é negativo. Energia potencial elétrica, indicado aqui para a letra U. Não vai confundir o U com diferença de potencial. Nesse exemplo, U significa energia potencial elétrica. Como que eu faço para determinar a quantidade de energia potencial elétrica armazenada em um corpo de carga Q? Basta multiplicar o potencial elétrico do ponto onde essa carga se encontra vezes a sua quantidade de carga elétrica. Então, esta expressão ela me permite calcular a quantidade de energia potencial elétrica está armazenada em um corpo de carga Q. Basta multiplicar o potencial elétrico do ponto onde ela se encontra vezes a quantidade de carga elétrica desse corpo. Aí você acha a energia potencial elétrica do corpo ou no caso do sistema. Potencial elétrico de uma esfera condutora. Nós sabemos que se eu tenho uma esfera condutora eletrizada, toda a sua carga elétrica em excesso está na superfície externa. No interior, o campo elétrico é nulo. O que nós podemos afirmar? Que o potencial elétrico para os pontos internos é igual ao potencial elétrico para os pontos na superfície. Então, o potencial elétrico para os pontos internos é igual ao potencial elétrico para os pontos que estão na superfície. Uma observação. Lembre-se, sempre que eu trabalho com um condutor, sempre que eu trabalho com uma esfera, nós podemos imaginar que toda a sua carga elétrica está concentrada no centro da esfera. Aí nós caímos num caso particular, por uma carga pontiforme.
Então, como que eu faço para calcular o potencial elétrico para os pontos na superfície esférica? É a constante eletrostática vezes a quantidade de carga elétrica da esfera, que a gente imagina que está concentrada no centro da esfera, dividido pelo raio da esfera. Então, essa expressão me permite calcular o potencial elétrico para os pontos da superfície. E para um ponto distante, é a constante eletrostática vezes a quantidade de carga elétrica da esfera, que a gente imagina que está concentrada no centro da esfera, dividido pela distância do centro da esfera ao ponto em questão. Então, lembre-se, em um condutor esférico, os pontos internos têm o mesmo potencial elétrico da superfície. E nós usamos essa expressão para determinar o potencial elétrico para os pontos da superfície. O que é superfícies equipotenciais? Superfícies equipotenciais significa que o potencial elétrico é o mesmo. Ou seja, uma superfície equipotencial significa que em qualquer ponto dessa superfície, o potencial elétrico é o mesmo. Então, na superfície, o trabalho da força elétrica é zero. Se uma carga desloca sobre a superfície, o trabalho da força elétrica é nulo, porque na superfície não tem campo elétrico. Se eu tenho uma carga pontiforme ou uma esfera, as superfícies equipotenciais que ela gera são superfícies esféricas concêntricas. Se eu traçar um plano seccionando essas superfícies, eu vou observar circunferências concêntricas. Então, se eu pegar esse ponto aqui e esse ponto, como eles pertencem à mesma circunferência, elas possuem o mesmo potencial elétrico. Uma observação: as superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas de força. Lembre-se, linhas de força são linhas imaginárias usadas para representar graficamente o campo elétrico. Sai do positivo e chega no negativo. Quando eu tenho um campo elétrico uniforme, veja que as linhas de força saem do positivo e chegam no negativo. São paralelas e igualmente espaçadas. As superfícies equipotenciais são superfícies planas, representadas por essa linha tracejada aqui, ó, por essas linhas, certo? São superfícies planas. Então, lembre-se, se eu tenho um condutor esférico ou uma carga pontiforme, as superfícies equipotenciais são esferas concêntricas. Em um plano e um campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são superfícies planas. Corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento razoavelmente ordenado dos portadores de carga elétrica. Isso nós chamamos de corrente elétrica. É o movimento razoavelmente ordenado dos portadores de carga elétrica. Para você gerar uma corrente elétrica em um condutor, eu tenho que estabelecer entre dois pontos desse condutor uma diferença de potencial, uma tensão, uma voltagem. E quem gera isso é um gerador. Futuramente a gente vai falar que é um gerador. Mas qual é o sentido convencional da corrente elétrica? Que é o que a gente usa para resolver os exercícios. O sentido convencional da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo. Esse tracinho maior é polo positivo, maior potencial elétrico. Esse tracinho menor, polo negativo, menor potencial elétrico. Então lembre-se, o sentido convencional da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo, do maior potencial para o menor potencial. E lembre-se, de novo, para você gerar uma corrente elétrica, eu tenho que estabelecer entre dois pontos desse condutor uma diferença de potencial. E qual que é o sentido convencional? Do polo positivo para o polo negativo. Como determinar a intensidade de corrente elétrica? Que é o I. O I significa intensidade de corrente elétrica. É uma grandeza escalar e ela mede a quantidade de carga que atravessa o condutor por unidade de tempo. A unidade de medida é ampere. Eu não coloquei aqui, pessoal, mas é ampere. Como que eu calculo? É a razão da quantidade de carga que atravessa o condutor pelo intervalo de tempo gasto. Nós temos dois tipos de corrente: corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua significa que a sua intensidade e o sentido de propagação é constante, não varia com o tempo. Uma observação: sempre que eu tenho o gráfico da corrente em função do tempo, a área do gráfico sobre o eixo das abscissas me dá a quantidade de carga que atravessa o condutor
para esse intervalo de tempo. Uma corrente alternada significa que a intensidade e o sentido de propagação varia periodicamente com o tempo. Na maioria dos nossos exercícios, a gente vai trabalhar com corrente contínua. Quando não for, o exercício vai deixar claro no enunciado. Pessoal, Deus abençoe você, sua casa, e lembre-se, é tempo de crescer.